Bacana, pessoal. Bom, vamos lá então. Começando aqui de novo a nossa segunda parte da aula, né? Temos aí uma meia hora, não tem muito tempo, tem que correr um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho agora, nós vamos falar de classificação, tá ok? Ótimo. Que no fundo não é muito diferente, né, do que a gente tinha visto até agora, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos sair da regressão e vamos à classificação. O que foi a regressão? Né? A gente tinha, lembra, a gente começou lá com, né, nós começamos vendo nós tínhamos lá um neurônio de entrada e o que a gente ia fazer era calcular um valor de saída, né? Legal. Depois nós vimos vários, independente do número de entradas que eu tinha, no caso da regressão, basicamente, eu tinha uma única saída. Legal, né? Porque eu tinha um neurônio de saída aqui, né? E esse valor y de saída era um valor específico. Na prática, eu até comentei rapidinho com vocês. Vocês viram que quando eu fiz o valor de saída, eu tinha o valor de saída do neurônio, o valor calculado da minha saída baseado nos dados de entrada. Eu não usei função de ativação na saída, né? Eu poderia, lembra, a diferença de regressão e classificação, eu poderia ter, além do valor da medida de erro que eu vou fazer, eu podia colocar uma função, mesmo tendo um único neurônio de saída, se eu colocar, por exemplo, ali uma função de ativação que varia de 0 a 1, por exemplo, né, eu conseguiria fazer isso daí um classificador binário, tá? 0 ou 1. Ou, o mais normal, imagina que eu posso botar 2 neurônios de saída. Então, imagina que eu vou fazer uma classificação. Imagina que você tem agora um monte de imagens, e eu quero um monte de imagens de cachorros e gatos, quero treinar de tal maneira para que eu tenha classifique para saber se, dado uma imagem nova, eu tenho um cachorro ou tenho um gato. Tá? Na prática, o que eu vou fazer é o seguinte, gente. Eu vou pegar e vou fazer, olha, vamos dizer, para ser o mais fácil, apesar que eu posso fazer combinário, mas mesmo com duas classes, mas vamos dizer que eu tenho duas classes, né, uma multiclasse de saída aqui. Se esses dois neurônios de saída, né, se o neurônio associado ao gato tiver o valor maior, né, ou 1, esse cara significa que a foto que eu entrei aqui é um gato, né? E, obviamente, o outro vai ser 0. E, obviamente, se eu entrar com um cachorro, eu vou ter 0 para o gato e vou ter 1 para o cachorro. Ou seja, né, o que eu estou colocando aqui é que, né, se o meu dado aqui for uma imagem de um gato, o meu label vai ser 1, 0. Ou seja, significa que isso aqui é gato e não é cachorro. E se o meu dado, que é uma imagem, for um cachorro, significa que isso aqui não é gato e é cachorro. Perceberam a ideia? Vamos extrapolar. O primeiro exemplo que nós vamos fazer com imagem, nós vamos classificar a imagem, eu não vou usar gato e cachorro. Eu vou usar números, eu vou usar dígito escrito à mão. Então, se eu extrapolar isso para números, suponha que eu tenha alguém que foi lá e escreveu o número 2. O que eu vou fazer se eu estou fazendo um classificador, para números, e eu estou querendo, para me identificar dígitos, eu estou querendo fazer um classificador que me encontre se a imagem é de 0 até 9, eu tenho 10 classes, né? 0, 1, 2, 3, né? Então eu vou de cara, já estou imaginando, que o meu modelo de saída vai ser um modelo que eu tenha 10 neurônios, certo? Tá aqui e o valor de saída de cada um dos neurônios vai isso aqui. Se é o 0, por exemplo, eu vou ativar esse neurônio de saída, o neurônio equivalente ao 0, e os outros vão ser 0. Se a minha imagem for 1, significa que eu vou ativar somente o neurônio equivalente do 1 e assim por diante. Tá? Quer dizer, no fundo, é isso que eu estou querendo fazer aqui. Tá? Quer dizer, eu vou ativar só o neurônio correspondente àquele dígito. Vamos ver isso aí, como é que fica no TensorFlow? Tá? Eu vou mostrar rapidamente no TensorFlow, e aí, só para a gente relembrar, que é muito parecido com o que a gente fez agora há pouco, mas daí a gente vai lá para a gente vai para o Colab e executa rapidinho, acho que fica mais fácil. Pessoal, primeira coisa, eu vou botar, como sempre, eu importo o meu TensorFlow, beleza? Obviamente eu vou importar Matplotlib lá depois para fazer desenho, mas assim, o mínimo importa a biblioteca, defino meus dados, tá ok? Olha aqui, vim aqui, ó. Agora, aquele dado, o TF Keras dataset, em vez de ser Boston House, eu estou pegando um outro dataset que também está disponível, que é o MNIST, que é um dataset que trabalha, que foi gerado com milhares de números escritos à mão.
Imagens de número escrito à mão. Tá ok? Então, nós vamos pegar isso e vamos fazer a mesma coisa. Aqui agora eu resolvi, em vez de chamar X-Train, X-Test, só para mudar, a gente chamou de Training Imagem, Training Labels. Para não dar, lembra que eu errei aquela hora lá, né? Validação de imagem, validação de labels. Pessoal, os nomes não importam o que você botar aqui, desde que depois você use. Na prática, na verdade, eu vou procurar sempre usar X-Train e X-Train, X-Test, Y-Train, Y-Test. Fica, na verdade, para não ficar mudando muito. E ter usar códigos, você usar um código já feito em outra parte e tal. Tá bom? Então, pessoal, olha, o que eu estou falando é, esse MNIST aí é um dataset, tá? Ele é composto de um monte são 60 mil exemplos de treinamento, né? Então, um monte de zeros, assim, um monte de uns, um monte de dois, de pessoas. Isso foi feito já há vários anos, tem o paper disso, no Colab vocês veem lá, eu mostro para vocês. E aí pegaram de um monte de gente, um monte de estudantes, universidades, capturaram todos esses dados e eles são usados, e esse conjunto de datasets eu uso para poder treinar vários modelos, estudar como é que eu melhoro, como é que eu faço para melhorar, se eu mudar mais. De novo, eu mantenho sempre os dados são os mesmos e o que eu faço é fazer mudanças no meu modelo, percebem? Por isso que é importante você ter alguns datasets de benchmark, vamos dizer assim. Tá? Então, nesse caso específico, são 70 mil imagens pequenininhas, né, de 28 por 28, e eu uso isso daí para mim poder fazer 60 mil para treinamento e 10 mil para teste, tá? Para mim fazer validação desses dados aí, ok? Legal. Como a gente viu lá, né? Primeira coisa que eu faço, dado o dataset, meu próximo passo é normalizar esse cara. No caso específico, é comum em imagem, cada um desses dígitos, cada um dos meus pixels, aí essa é uma imagem em grayscale, tá? Eu tenho um canal só, cada um dos pixels varia de 0 a 255. Eu tenho 8 bits, quer dizer, cada pixel é codificado em 8 bits, varia de 0 a 255. Então, o que eu faço? Eu vou dividir por 255, vai ficar de 0 a 1. Tá? Só para ficar um pouco mais leve, os modelos as redes neuronais trabalham um pouquinho melhor. Podia deixar o valor original? Podia, tá? Mas ele ficou um pouco mais pesado e ele trabalha, e o meu erro aumenta um pouco. Fazendo de 0 a 1, sempre ele vai trabalhar mais leve. Tá ok? Então, pré-processamento, beleza. Próximo passo, criar o meu modelo, desenhar o meu modelo. Meu modelo vai ser desenhado, olha lá, mesmo esquema que a gente fez antes. A única coisa agora que eu vou fazer, pessoal, aparece um layer novo, um layer chama Flatten. O que significa isso? Pessoal, como o meu dataset é um dataset de imagens de 28 pixels de largura por 28 pixels de altura, tá? O que eu preciso fazer? Ó, esse cara aqui, ó, ele tem 28 pixels de largura por 28 pixels de altura, tá? O que eu quero fazer aqui é o seguinte, gente. Eu quero fazer ele flatten. 28 por 28, eu vou, em vez de pegar, eu vou transformar isso aí num array só, num tensor de entrada, né, num tensor unitário aqui, ó, com 784 instâncias. Aqueles 13 features do exemplo anterior se transformaram em 784 features, que é um feature para cada um dos pixels desta imagem aqui, perceberam? Então o meu layer de entrada vai ser de 784, quer dizer, era 28 por 28, eu faço um flatten, ele transforma para 784, e aí eu venho entro aqui agora na minha camada, nas camadas seguintes, tá ok? Então, olha lá, tá? Então, eu vou entrar aqui com flatten, e em seguida eu venho, então, eu vou usar 20 de novo, vou usar um layer intermediário, tá certo? Lembrando, usei o ReLU lá, lembra que eu falei para o mesmo que a gente fez no caso anterior, tá? Lembra que é 0 e depois ele acompanha, tá? Que é o normal que a gente usa, tá certo? Pessoal, super importante, na saída eu tenho obrigatoriamente que ter 10, então, olha, eu entrei com 28 por 28, porque você tem que olhar qual é o jeitão do dataset. Então, o jeitão do dataset era 28 por 28. Aí eu fiz um flatten, né? A saída tem que ser 10, por quê? Porque eu estou classificando 10 dígitos, então não tem opção.
E a do meio podia ser 20, 30, 10, 15, pode ser mais de um layer. Vocês podem mudar, fazer algum teste aí, botar mais um layer para ver. Aqui, como já é mais complexo, talvez, em vez de ser 20 neurônios, podia ser 2 de 15 ou 2 de 20, não sei. Talvez eu fiz com 20, funcionou legal, um só de 20. Mas vocês podem fazer. É um pouco chutado, ou vocês usarem aquilo, usando o Keras Turner que eu coloquei lá para vocês. Tá bom? Detalhe novo aqui, pessoal. A gente... aqui aparece essa ativação na linha de saída, no meu layer de saída, eu vou usar uma outra função de ativação, chama Softmax. Como eu tenho 10 neurônios de saída, cada neurônio vai ser ativado, vai dar um valor numérico. Os valores maiores vão estar referentes àquele neurônio específico daquele dígito. A Softmax, na verdade, ela transforma os valores numéricos da saída ele a pondera de tal maneira que a soma dos 10 dígitos de saída vai dar 1. Ou seja, então se a soma vai dar, independente do número de classes que eu tenha, sempre a soma dos valores aqui de saída vai dar sempre 1. E de tal maneira, então, você vai ter, por exemplo, um deles vai ser 0,8, até 80%, e o resto vai ser distribuído entre os outros. Então, eu garanto que o valor, usando o Softmax, o valor maior que eu tiver, o neurônio de saída com valor maior, é a minha classe dominante, vai ser o meu valor de classificação. Tá bom? Basicamente, o que ele faz, ele extrapola. Se eu tivesse um único classificador, né, eu usaria sigmoide, lembra? 0 a 1. Ele é uma espécie de... Eu não vou entrar na matemática, não importa, mas o que ele faz é uma... Só guardem isso, que se você for fazer um classificador com ou duas classes binárias, né, que 0 que seja um classificador, o menor classificador possível é ter um neurônio de saída, uma classificação binária, 0 ou 1, eu posso usar um sigmoide. Se eu tiver 2 ou mais, eu preciso usar uma softmax aqui. Só põe automaticamente, ele vai fazer com que a soma da saída o modelo vai ser uma saída em probabilidades. Então vai dar a probabilidade, né, entre 0 e 1, então vai dar a probabilidade de qual é o neurônio que vai ser o maior. Tá bom? Então, isso é importante vocês terem na cabeça. Tá bom? Legal. Pessoal, próximo passo, então, a gente vai fazer... Quer dizer, a gente tem o modelo está montado, né? Dentro do desenho, eu tenho que definir os meus parâmetros. Comentei com vocês. A gente já usou a gente usou aqui, eu vou precisar usar Adam aqui. Tá? Quer dizer, poderia usar estocástica, decente, mas a gente vai usar muito o Adam, tá? Só para vocês verem, tá? É super importante. Pessoal, loss mudou aqui. Agora eu vou usar categorical cross entropy. Esse sparse eu vou comentar depois, é porque eu tenho meus labels são, em vez de ser 0, 1, 0, 0, 0, o dataset está com um label 1, 2, 3. Então quando eu ponho esse sparse aqui, eu estou avisando o TensorFlow para que ele faça a quebra interna lá, vamos dizer assim. Tá? Pessoal, eu não posso usar, tomar muito cuidado, eu já vi coisas, pessoal, sem querer usar, vou fazer um classificador e usa aqui mean square error, não tem sentido, porque isso daí eu não tenho mais, não é um valor mais. Eu estou vendo qual a classe. Tá? Então, isso é muito importante. Então, quando eu olho mean square error aqui, lembra? Eu estou vendo a diferença, quando a gente usou lá em regressão, eu tinha a minha previsão e tinha o meu valor, o meu ground truth. Agora é diferente. Agora eu estou trabalhando por classes. O que eu quero fazer aqui, agora eu tenho a minha classe que eu estou prevendo, né? A classe que previu, eu tenho que fazer uma comparação com a minha classe do meu ground truth, a classe que eu disse que era. Eu digo que isso aqui é o número 5. Depois eu vou ver se é o número 5 ou não. Então, é diferente como eu calculo esse erro. Não importa muito a equação, eu não vou entrar na matemática, mas é só ter claramente na cabeça que se é classificação, eu vou usar cross entropy para fazer. Tá? E se é regressão, em geral, eu vou usar o mean square error. Esse tipo é um erro diferente. Tá? Tenho bem isso na cabeça. Tá? Vou treinar meu modelo, né? Treinar o modelo não tem muita diferença, é usar o fit, né? Eu vou usar o fit aqui e vou usar o training image, training labels, o número de épocas. Em geral, vou usar, ele vai ficar muito mais demorado, eu vou usar menos épocas aqui, tá? Não preciso tanto também, tá bom? Treino o modelo,
Treinei o modelo, vou fazer a avaliação do modelo, vou ver o modelo. Aqui, inclusive, em classificação, a gente usa muito accuracy. Accuracy é a métrica que a gente usa muito, que é o inverso do loss. Tá? Então, qual a accuracy? Quer dizer, quanto... Eu tenho lá 1.000 samples, eu acertei 900, o accuracy é 90%. Eu acertei 900 de 1.000, é o accuracy. Então, intuitivamente, agora é fácil, né? Quantos eu acertei naquele caso específico. Né? E posso ver o modelo como um todo, se eu tiver mais de uma classe. Tá legal? Pessoal, o próximo passo eu vou fazer a inferência. A inferência vai ser o quê? Eu vou vir com um valor, vou colocar no caso, por exemplo, eu vou colocar as imagens de validação e vou ver qual é o modelo qual que saiu lá, né? No caso, qual que dá maior lá, né? No modelo que você treinou. Dados os valores de entrada, se eu botar um desenho qualquer, os 700 e tantos pixels, ele vai ter que calcular. Tá bom? Rapidinho, vamos lá deixa eu ir lá para o nosso exemplo aqui. Deixa eu pegar de novo aqui, classe... Aqui, né? Classe 8. Notebooks. Então, agora nós vamos abrir aqui no Colab esse carinha. Abriu aí. Connect. Tá? Beleza? Pessoal, eu botei uma notinha que pra vocês não esquecerem. Dá uma olhadinha. Agora nós vamos mexer com imagem. Vai ficar muito mais pesado. E vocês viram, agora eu vou trabalhar com 700 e tantos features. Dá uma olhada aqui no runtime, vê o runtime aqui. Eu já setei esse, mas é sempre bom. Change runtime, GPU. Tá vendo aqui? Porque aqui pode ser nada GPU, TPU. TPU é da Google lá, né? Mas confirma que está com GPU, tá? Para você poder... Eu quero usar GPU, porque senão fica muito difícil. Vamos lá. Pessoal, vocês já estão careca de saber, vamos rapidinho, não precisa fazer muita coisa. Chamei as bibliotecas, né? Vou chamar o MNIST, como eu falei, dado esse cara, lembra, só para lembrar aqui, a saída desse cara, então, ele vai dar um número, e aqui essa é a porcentagem de confidência que ele sabe que isso, então ele está 91% que isso aqui é o número 5, mas lembrando, é uma rede neural, ele é 1% que é cada uma das outras coisas, tá vendo? Certo? Pessoal, vou chamar aqui o nosso dado, carreguei aqui, carregou super rapidinho. Olha lá, vou dar uma olhada, mesma coisa, tudo igualzinho. 60 mil, agora ele é 60 mil, 28 por 28. Olha que antes eu tinha 28, lembra, era 400 e pouco por 13, né? Porque era 400 linhas por 13 colunas. Agora ele aumentou, já um tensor, já de 3, eu tenho 3 aqui, né? Eu tenho o número de linhas, colunas, e não é mais colunas, eu tenho altura, largura e altura da minha imagem. Se fosse uma imagem colorida, eu tinha um terceiro, que era o número de canais. 3, por exemplo, colorido. Tá? Como aqui eu não estou mexendo com imagem, quer dizer, eu não estou mexendo com colorido, eu vou só treinar já sabendo vou fazer o meu modelo para trabalhar com 28, 28. Enfim, porque inclusive eu vou dar um flat. Ele nem sabe que é imagem. Né? Quando a gente for fazer convolução, isso é importante. Isso aqui, só para a gente ver. Legal. Então, tudo bonitinho. Olha lá. Eu tenho 10.028 por 28 também. Olha, pessoal, isso que eu comentei com vocês. Se olhar os labels vai ser um array 5, 0, 4, pá. Então, ele está já um número. Por isso é que eu vou usar na perda, quando for definir o loss, eu vou usar sparse categorical close entropy. Se você vier aqui, por exemplo, quer ver? Aqui eu mostrei um exemplo para vocês. Suponha que você vem aqui, estou pegando os 10 primeiros labels aqui, os 10 primeiros aqui, 0, 5, 4, 5, 0, são os 10 primeiros. Eu poderia vir aqui transformar esses caras para categorical. Então, esse cara aqui é o 5, ele fica 0, 0, 0, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, o 5 é 1, 6, 7, o segundo é 0, então é 1, 0, perceberam? Isso aqui é 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Se eu fizer isso aqui, se os teus dados, se o teu Y, o teu label for dessa maneira, porque internamente ele vai fazer isso, mas estou usando aqui na saída, você teria, a única coisa que você tem que fazer é usar loss igual a categoria close entropy.
Inclusive no trabalho de casa, preste atenção que eu fiz um truquezinho lá. Eu deixei os dados, eu converti os dados para categórico, ou pelos dados não, os dados, mas a saída, então você tem que muda a tua loss. Só isso. Tá? Então tem que ter isso na cabeça. Vamos dar uma explorada aqui, pessoal. Olha só. Dá para ver aqui? O que eu fiz aqui? Ó? Eu só defini aqui o número de colunas para ficar mais fácil. Olha o que eu fiz aqui. Mandei imprimir a imagem, a segunda imagem. Ó, segunda imagem aqui. 0, 1, 2. Ó, 0, 1, 2. Era um 4. Certo? Ó, olha aqui, ó. Tá vendo o jeitão aqui do 4? Ó? Olha o jeitão do 4 aqui. Tá vendo lá? Cada um desses pixels vale de 0 a 256. Então, olha aqui, ó. Esses zeros é porque é preto, e aqui você vê que vai dar um meio clarinho, né? Se a gente vê aqui, sei lá, se eu fizer essa aqui, ó, se eu fizer a imagem 0, a imagem 0 é um 5 aqui, ó. Então, se eu fizer a 0 aqui, ó, olha lá, ó, ficou um 5 aqui. Tá vendo? Vou voltar a 2 aqui só para ficar igual para abrir embaixo. Ó. Aqui, ó lá, apareceu um jeitão de um 4, né? Ó. Se eu fizer o label, qual o label dela, né? O training label, né? Que é o Y lá, é um 4. Beleza, então bateu. Isso aqui é um 4, o mesmo jeitão dele, né? Pessoal, olha aqui, ó. Aqui eu posso vir aqui, ó, imagem, né? Imagem 2, a imagem 2. Olha só. Peguei esse negoção grande aqui, usei plt.enshow, mandei imprimir o training image, o image é a 2. Se eu fizer a 0 aqui, ó, se eu fizer a 0, lembra, vai dar um 5, né? Olha lá, me deu um 5. E eu mandei aqui, olha, coloquei o training label. Então, o valor que você colocar aqui vai aparecer aqui. Só para ver um jeitão. Olha, eu botei CMAP igual a gray para ele ficar com tons de cinza aqui. Tá? Então ele varia, tá vendo? Ele vai variar desde 0, que é todo esse preto aqui, olha lá, né? Tudo 0 aqui, né? Deixa eu pôr o 4 de novo aqui, só para não ficar misturado. Não, qual que era 4? Era 2, né? 0, 1, 2. Né? Tá 4 aqui, ó. Vocês podem ver que, olha, aqui é 0, ó. Essa linha do meio aqui tá bem clarinha, olha aqui, ó. Aqui é tudo 0, ó. 254, tá vendo? Tá pertinho do branco, né? Agora, isso é porque eu botei um CMAP gray. Eu podia tirar, se eu tirar isso aqui, ó, se eu tirar e executar, não é que está colorido, viu, gente? É que isso aqui varia. Ela está usando um CMAP default lá, que eu nem lembro qual que é o que ele está usando no show. Tá? Ele usa um CMAP aqui, deixa eu ver. Não sei se ele te fala aqui, acho que ele nem está falando, né? Tá. Ele não fala qual é. Mas o default fica sempre que vai perto de eu uso um vermelho super forte aqui até o amarelo. Tá? Enfim. Mas aí eu botei aqui só para a gente. Vamos deixar o gray aqui, que fica bonitinho. Podia usar um binário também, depois eu mostro um binário aqui. Então, legal. E aqui eu mandei, tá vendo? Ó, o label da imagem número 2, que é a segunda 0, 1, 2 lá, é 4. Beleza, e é 4 mesmo. A gente fez um teste aqui. Tá? Eu tenho o valor máximo de cada um, né, dos pixels, né, que são os meus dados de entrada, é 255, né, e o mínimo é 0. O que era se esperar. São os valores do pixel, são 8 bits. Tá bom? Olha só, pessoal, só um programinha aqui, ó. Eu mandei imprimir agora aqui eu botei, ó, eu mandei imprimir 4, tá vendo aqui, ó? Aqui é o tamanho. Eu mandei imprimir os 10 primeiros dígitos em 2 linhas, tá? E aqui eu usei um CMAP binary, só para ficar bonitinho os números, né? Tá vendo? E mandei colocar embaixo de cada um aqui, ó. Né? A gente botei em cada um os labels aqui, ó. Né? Tá vendo? 5, 0, 4. É bom só para dar uma explorada, mais ou menos, nos números aqui. Legal? Bacana. Pessoal, só explorei. Essa primeira parte eu não precisei fazer nada, eu não tenho que limpar nada. Em geral, na prática, é onde vocês vão ter que explorar, é a exploração de dados, ver como é que funciona. Eu gosto de dar uma olhada, ver o shape, ver o jeitão e tal. Mas tá bom. Próximo passo, normalizar. Normalizar, eu vou pegar cada uma das imagens e dividir por 255. Olha lá, dividir. Pessoal, não muda nada. Ó, continua sendo 4 aqui. Tá vendo? Só que agora, em vez de ser 256, 200, ó, por exemplo, se você olhar de cima, aquele caso aqui, ó, esses caras que estão perto do 254 vão estar perto do 1 agora, né? Olha lá.
Olha lá. 0,94, 0,91, 0,99, certo? Fica perto do 1, né? Mas continua sendo 4 lá. Tá certo? Agora, se eu ver o valor máximo da imagem, não é mais de 55. Mas, gente, não mudou nada. Olha aqui, ó, vou mandar imprimir a imagem 2 aqui, ó, um 4. Se eu fizer, tá vendo? Se eu fizer a 0 aqui, né, que era aquele 5, se eu fizer a 1, eu acho que é um 0, se eu não me engano, lá de cima, né, lá um 0, tá vendo? Não muda nada, tá? Para o programa, para o meu modelo, só que ele vai ficar mais levinho, que eu comentei. Então, beleza. Próximo passo, então, definir o meu modelo. Bacana, vai ser esse cara aqui, olha lá. Eu vou usar o meu flatten para transformar o 28, que está meus dados que eu olhei lá, para transformar para 750 e pouco. Vou definir o meu layer intermediário 20 e o final 10. E estou usando o Relu aqui e Softmax. Eu podia usar Relu, entre aspas, e Softmax, entre aspas, também, que ele entende. Tá? Legal, executei o modelo. Ele está executando, vai mostrar o bacana. Ó, olha aqui, ó, o flatting ficou 784, tá? 20 e 10. Bacana. E aqui o número vai ser o 700, mesmo esquema, né? Isso aqui vai ser 784 vezes 20 mais 20. Vai dar esse número aqui, assim por diante. Né? O da saída vai ser, eu tenho 10 de saída, cada um deles vai receber o do anterior. Né? Vai ser 20 de cada um, mais os 10B de saída. Então, vocês já sabem que esses números, como está vendo, dá para você ver qual que é o jeitão deles. Olha, pessoal, eu já vou ter aqui quase 16 mil parâmetros para serem treinados. Vocês vão ver que como já ficou com uma imagenzinha pequenininha de 28 por 28, já ficou pesado. Nós vamos ver depois que com outros modelos, como convolução, eu consigo melhorar isso. Mas aqui, quer dizer, ele fica mais leve para o treinamento, mas aqui é pesado. Mas legal. Vou compilar, vou usar o Adam e vou usar o Sparse, porque eu estou lá 1, 2, 3, 5, 10, né, 9, né? Então eu vou usar o Sparse aqui e vou usar métrica accuracy. Definir o meu modelo, beleza, vou treinar. Pessoal, mesmo esquema. Só uma coisinha nova que eu fiz aqui, eu botei um porcentagem time. Isso daí é simplesmente, ele te executa, ele só vai te dizer quanto tempo eu levei para executar essa janela, só para vocês terem uma ideia. No final ele mostrava também lá, né? Pessoal, olha lá, vamos executando aqui. Então ele está treinando, né? Olha como ele já demora bem mais. Tá? Eu fiz uma época, 7 segundos. Essa aqui deve ser um pouquinho menor, eu creio, sempre 5 segundos. A primeira ele demora um pouco mais, depois ele demora um pouco menos. Mas olha, eu estou demorando 5 segundos para cada época. Né? Você vê que demora bem mais. Tá? O processo, mais ou menos o mesmo. Estão vendo que a gente está fazendo mais ou menos o mesmo processo. Né? Está acabando aqui rapidinho. Pessoal, no nosso trabalho de casa, vocês vão ver na nossa lista 3, vou deixar vocês olhem lá. Vocês vão repetir isso aqui, mas usando um outro dataset que é com uns tumble wheels, né? Uns ícones de roupas de vestuário. Mas a filosofia é basicamente a mesma. Tá? Vocês vão ver o mesmo princípio. Eu quero que vocês vão lá, vão abaixar o dataset, dão uma olhada, usa esses exemplos que eu fiz aqui de gráfico para você graficar, para olhar como é que é o ícone do vestuário. Aí vocês vão dar uma normalizada aqui, no mesmo esquema que é pixel, eu vou dividir por 255, né? Olhem lá o tamanho, vai ser 28 nesse caso específico, né? E aí vocês vão fazer a mesma coisa. Fazem um chute, vai ser bacana. Mudem um pouco os parâmetros, número de neurônios, vê se vai melhorar a tua métrica, que vai ser o accuracy, se fica mais preciso ou não, né? Isso é legal. Então, lá 19, está terminando. Olha o jeitão, pessoal. Já estamos. Você viu, olha que bacana. Está dando 97% aqui, ó, né, de accuracy. Ou seja, com 20 neurônios, esse cara ele vai conseguir. Olha que a primeira vez que eu fiz, eu vibrei. Eu estou fazendo um detetor de número, eu consigo dar um número na mão e o meu modelo vai conseguir encontrar. Fazer a mesma coisa que a gente fez lá, olha aqui, ó. Vou olhar
no treinamento, eu tive uma accuracy de 98,1, usando os dados de treinamento, né? Tá? Olha só, esse aqui é a minha perda, né? Eu vou fazer os dois gráficos, eu fiz para... Como eu comentei com vocês, o accuracy para classificação é o que a gente mais usa. Tá maravilha, eu sempre começo assim e estou tendendo a um valor alto. Podia até aumentar um pouquinho mais de época, acho que melhoraria um pouquinho mais ainda, mas tá ótimo, né? Para testar, pessoal, eu vou usar agora as imagens de validação lá de cima, lembra aquelas 10 mil que eu não usei? 96%. Então eu tinha que chegar aqui, olha, no treinamento 98%, quando eu usei imagens que eu não conhecia, né, ele caiu para 96%, o que está beleza. Né? Olha lá, pessoal, eu peguei um exemplo aqui, né? Lembra, está aqui a imagem 7, tá? Peguei agora todas as imagens de validação aqui, né? E fiz a previsão, então é meu classifications, quer dizer, vou gerar aqui, vou pegar os 10 mil imagens de validação e vou gerar a minha saída, meu Y chapéu, que é o que ele vai predizir. São 10 mil, ele vai estar 10 mil, 10. Por que 10? Esse Y de saída vai ser cada uma da saída do softmax. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, a classificação, eu tenho 10 mil, né? Se eu pegar a 0, que é a primeira, olha lá, olha o jeitão do array. Então, ó, na posição 0, bem baixinho, menos, E elevado a menos 11, baixinho. Ó, tá vendo? Ó, esse aqui é 0,99, né? Porque é 10 a menos 1. Então, já vi que é esse cara, essa posição aqui que é de saída. Fica difícil para mim ver, né? Essa posição. Então, o que eu faço aqui, ó, eu uso NP Argmax. Ele olha esse cara aqui de cima e vai te dizer qual é o índice do maior número desse array. O maior número do array, eu sei que a soma vai dar 1. O que der maior aqui é o que tem a maior probabilidade de ser. É a posição, olha aqui, ó, é o 7. Tá vendo? E é o 7. E era exatamente o número que eu tinha colocado. Eu estava vendo o teste aqui que eu botei o 0, né? Eu olhei aqui, ó, o 0 era um 7. Né? Então, se eu botar aqui, ó, vamos botar o 1 para ver qual que é o 1 aqui. Ó, o 1 é um 2. Né? Então, vamos ver o label dele para ter certeza. Né? Olha lá, 2. Né? Não preciso classificar de novo, já está classificado. Eu vou vir aqui. 1, né? Olha lá. Ele classificou aqui. Ó, já viu, ó, 0, 1, 2. Já deu para ver que esse aqui é o maior. Mas vamos botar aqui, ó. Fazer o Argmax. 2. Perceberam? Ele descobriu isso daí. Posso fazer para tudo. Aí eu fiz algo diferente aqui, ó. Fiz um modelinho, só quis para brincar. Eu vim aqui, olha, e fiz o seguinte: eu fui ver os predict labels que são diferentes dos meus ground truth, para mim ver. Executei isso aqui, deu 0,96, quer dizer, ou seja, eu peguei aqui, olha, a quantidade de erros dividido pela quantidade total, fiz um menos, eu vi que deu 0,4, né? Então, ele acertou 96% das vezes, mas errou 0,4, tá? E o que eu fiz aqui, eu fui guardando nesse predict erro. Então, se eu pegar o primeiro aqui, ó, eu vi que ele errou esse aqui, ele errou esse, etc. Aqui, tá? Então, dá para a gente ver, eu posso vir aqui e ver a imagem 8, olha lá. Ele disse que era um 5, melhor, era um 5, ele disse que era um 6, mas olha o 5 desgraçado, né? E tá aqui, tá? Se eu vier aqui, ó, esse é 8. Vamos pegar 18 aqui, ó. Essa é a 1, né? Aqui que vai ser 18 lá, né? Lá. Que é a imagem 18, a imagem número 18. Ó, a imagem real é um 3, o nosso modelo achou que era um 8, mas você vê que tá quase um 8. Quer dizer, com isso, eu consigo, é só uma ideia da gente olhar, vocês olhem com calma o código, né, que eles estão na hora já, para vocês verem, é só para a gente ver onde que ele errou. Você pode fazer um programinha aqui para ele descrever e tal. Pessoal, deixei a parte final aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, só para vocês inspecionarem os layers, para não matar a saudade da aula passada, se quiserem olhar os layers intermediários, não é importante. É só se quem quiser dar uma brincada aqui, tá bom? Legal. Pessoal, olhem aí, eu deixei uma série de links para vocês darem uma brincada.
Aqui vocês, eu tinha comentado na aula passada, vocês entrem aqui, vocês querem brincar um pouquinho com se você variar a inicialização do modelo quando você for treinar, dá umas variações. Aqui dá uma explicação, essa lista aqui, esse playlist do 3 Blue, 1 Brown, muito legal para mostrar a classificação, inclusive usando o dígito. Vale a pena dar uma olhadinha. Tá? Esse aqui é uma do MIT, um curso do MIT do professor Lex Friedman. Eu usei alguns slides dele aqui. Se vocês quiserem ver a aula completa, que foi acho que 2019, é bem legal. E aqui eu deixei uma lista esse rapaz, eu conversei com ele já, muito legal, o Jean Deux, ele é da África, e ele tem mantido, ele tem mantido um GitHub onde ele tem posto cursos, exemplos de Deep Learning. Então, para quem quiser dar uma olhada, tá bom? Bacana, pessoal. Não esqueçam de ler lá, tá bom? Então, não esqueçam de dar uma olhada no material, tá certo? Eu deixei para vocês, então, a lista 3, para vocês entregarem daqui a 2 semanas. Na próxima semana vocês entregam da semana passada, e daqui a 3 semanas vocês entregam anterior, né? Acho que tem sempre 2 semanas, né? Eles vão entregando defasado. Vocês vão ter. Tem aí. Vocês vão trabalhar com uns exemplos da. Basicamente, vocês vão repetir o que nós fizemos aqui, mas utilizando um outro dataset que é parecido com o de números, mas é de ícones de roupa. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Deu para ter uma visão geral, mais ou menos, de como funciona a coisa? Tá bom?